Olá, olá, seja bem-vindo, amado irmão, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Primeiro, queremos dar um agradecimento muito especial a você, internauta, que está em casa acompanhando esse nosso programa, FECast. Esse é o nosso podcast evangélico que tem o único objetivo de trazer conteúdos da vida cristã com o objetivo de edificar a sua fé. Queremos agradecer ao amado internauta que tem seguido a nossa página, que tem partilhado os nossos conteúdos. Queremos dizer muito obrigado pelo like. E você aí, irmão em casa, que ainda não segue a nossa página, por favor, não custa nada. Segue a nossa página, é muito importante para nós. Ao seguir a nossa página, vai permitir que esse conteúdo alcance mais almas, porque o objetivo, o fim, é a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue a nossa página do Facebook, subscreva-se ao nosso canal do YouTube, segue também a nossa página do Instagram e do TikTok, onde diariamente a gente coloca cortes que você está à vontade para partilhar com amigos e familiares. Queremos dar um agradecimento muito especial ao nosso patrocinador, que é a Output Comunicação e Imagem. Hoje temos um convidado muito especial, que é alguém que trabalha no mundo da comunicação, além de ser pastor. Com muito prazer, recebemos hoje o pastor Nelson. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado e também pelo privilégio e a honra de poder estar aqui no FECast e conversarmos sobre as preciosidades do Reino de Deus. Amém, 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 pastor. Vamos direto à conversa, porque acho que o nosso tema de hoje é quente, como costuma-se dizer. Exercitando a fé em meio às provações. Primeiro, pastor, podemos começar das provações? Bem, as provações vêm de prova. E os meninos, os jovens agora devem estar a preparar-se talvez para a CS. Não sei se, acho que agora já não é AS, não sei como é que se chama. E ACPs, que agora é AP, que são os testes na escola. Então, depois de nós estudarmos, passamos por um período de teste, que é para ver até que ponto é que nós assimilamos o que nos foi ensinado. Assim também, na vida de fé, nós somos testados, somos provados para ver até que ponto o meu compromisso com Deus está firme e aprumado. Não é para Deus saber isso, porque Deus sabe todas as coisas. É para que eu mesmo saiba até que ponto eu estou amadurecido na minha vida de fé. Às vezes pensamos que estamos a crescer. Sofremos de uma autoilusão. Talvez porque eu ando muito na igreja, vou muito à igreja, não falto aos cultos, etc. Então posso pensar que já é tudo e estou bem. E aí vem a prova, vem as provações para verificar até que ponto eu estou firme e de pé. Então, provação é um momento em que a nossa fé é testada. E a Bíblia diz que a nossa fé ela é provada e ela é mais preciosa que o ouro. E o ouro é provado, é testado no fogo. No fogo. No fogo, as impurezas. Temos visto muitas reportagens agora, principalmente no centro e no norte do país, os garimpeiros vão lá abaixo e apanham um monte de pedras e outras coisas, mas talvez só 1% de todas aquelas coisas que eles trazem é que tem alguns miligramas de ouro. Mas eles têm com todo aquele teste que fazem até extrair o ouro. Assim a nossa fé é purificada, é aperfeiçoada, ela se torna brilhante no meio da prova. Amém. Aleluia. Acho que já estamos nessa linha. O que é que a provação gera em nós?
A provação, segundo Tiago, capítulo 1, versículos 3 a 4, ela produz perseverança. Perseverança seria um pouco aquele termo que hoje usamos muito, resiliência. Não é? A resiliência é diferente da resistência. A resistência é um problema às vezes. A resistência, se eu faço força contra esta caneta e ela manter-se firme e não vergar, ela pode até partir-se. Resiliência é diferente. A resiliência é como em Ambane nós tínhamos uma árvore chamada atsonzo. É uma árvore de onde nós tirávamos uma parte do seu caule, o revestimento exterior, e fazíamos cordas. Atsonzo. Esta árvore, quando o vento vem, ela dobra-se toda, dobra, e o vento passa e já não consegue mais atuar sobre ela. Olha, quando o vento passa, ela volta à posição normal. Isto é resiliência. Então, a fé, quando é provada, dentro de nós nasce a perseverança, que é a capacidade de ser resiliente em meio às adversidades, às lutas, às dificuldades, aos problemas, às doenças, à falta de dinheiro, etc. Contrariamente ao que se propala por aí hoje, de que aquele que tem fé está sempre cheio da mola, não fica doente, não tem problemas. Esse não é o ensinamento da Bíblia. Não. O que a Bíblia ensina é que, como Paulo disse, eu sei ter fartura e sei passar por necessidades. Sei estar em cima, sei estar em baixo. Aleluia. Ele passou por tantas... Aquilo que ele passou, o apóstolo Paulo, aquilo que passou, poucos de nós hoje iríamos querer ser como Paulo. Ele foi escorraçado, foi esbofeteado, ele levou chicotadas, já esteve quase à beira da morte e tudo mais. Eram desprezados, mas ele dizia que isso é que traz em mim as marcas de Cristo. Amém. Quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Aleluia. Ele não está a dizer que eu posso ter, eu tenho tudo. Não. Está a dizer que esta carta aos Filipenses é a carta da alegria. Ele escreve estando preso. Ele estava preso e ele escreve uma carta de alegria para os que estavam cá fora. A dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Amém. E quando vocês passarem por necessidades, vocês peguem as vossas ansiedades e preocupações e lancem a Cristo, porque Ele tem cuidado de vocês. E então, ele diz que em todas essas circunstâncias, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece nessas circunstâncias. Não é no bem bom, é em todas as circunstâncias. Então, a prova da nossa fé dá-nos perseverança e nós aí estamos aptos para enfrentar qualquer circunstância e isso traz o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade. Amém. Diferente do que eu percebo que é diferente daquilo que às vezes aos olhos das pessoas, porque a provação, quando a pessoa passa pela provação, às vezes, muitas das vezes tem dificuldades, como o próprio nome diz, sim, são momentos difíceis. E tem corrido na cabeça de muitos de que esse indivíduo deve ter cometido alguns erros. Exemplo daquilo que os amigos de Jó foram dizer ao Jó. É verdade que a aprovação é consequência de algum erro, de algum pecado?
A provação não diria que sim. E sim a tentação e outras, vai lá. Existe provação, existe a privação, existe a tribulação e existe a justiça. O que seria a justiça? Paulo e Pedro também diz: bem-aventurados sois vós, quando por causa da vossa fé em Cristo, vocês são perseguidos, vocês são maltratados, são vituperados. Bem-aventurados, felizes vocês são. A prova de que você é servo de Deus é exatamente essa. Porque todos aqueles que estão naquela galeria de Hebreus capítulo 11 foram cerrados, foram esquartejados, foram mortos, foram colocados na boca, onde havia leões, etc. Esses, por causa desses sofrimentos, revelavam que tinham conexão com Deus. Porque de onde é que vem essas guerras todas que nós sofremos? Elas são movidas, em primeiro lugar, pelo inimigo das nossas almas, Satanás e os seus demônios. Em segundo lugar, é através dos seus vasos, dos seus servos, que são aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que não conhecem a Cristo. Estes odeiam os que servem a Cristo. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo ia vos amar. Mas porque vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Então, quando você de facto já saiu do mundo e pertence a Cristo, um dos sinais é que o mundo vai odiar. E vão mover perseguição contra nós. Então, seremos provados por causa disso. Mas há vezes que não é por causa disso. E sim por eu ser um crente meio crente. Quando eu sou meio crente, esta escritura que eu mencionei de Paulo e de Pedro, disse: mas se naquilo em que eles vos acusam, vocês são achados de facto em falta, então chorem. O gozo no Senhor não é esse. Não existe. Eu vou aí provocar mulher de dono e depois o marido me apanha e dá-me um soco na cara. E depois eu apareço na igreja inchado e digo: estou a sofrer as tribulações. Não, não é tribulação coisíssima nenhuma. Você provocou, você teve o que merece. Foi achado. Foi achado. O meu pastor disse uma coisa há dias. Disse: sabe, às vezes alguns de nós andam em lugares onde não devem andar. E escapa, né? Porque Satanás não é onipresente, como alguns acham. Ele não é onipresente. Se por acaso ele está aqui neste momento, então ele não está na Europa. Não está em Nampula. Não, ele não está em todos os lados ao mesmo tempo. Então, pode ser que aquele lugar onde eu não devia estar como cristão, eu estive lá e ele não me viu, porque ele não esteve lá. E eu saio dali ileso. Digo: ok. Eu apanhei um way, um jeitinho, e amanhã volto lá. De novo, Satanás já estava muito ocupado e não apareceu lá. E a coisa vai se repetir várias vezes. Então, meu pastor estava a dizer: olha, há um dia que ele vai aparecer. E aí, quando isso for divulgado, você é o diabo. Você andou atrás do diabo. Então, às vezes sim, é por causa dos nossos pecados que nós sofremos. Mas não é verdade que sempre que sofremos é por causa do meu pecado direto.
Jesus falou acerca daquele cego, em João capítulo 9, versículo 3, ele disse, perguntaram-lhe os discípulos, Senhor, quem é que era cego? Quem é que pecou para que este aqui nascesse doente? Ele ou os seus pais? pais. Jesus disse, nem ele, nem os pais. Mas isto aconteceu para que as obras de Deus fossem glorificadas através destas circunstâncias. Então, nós nem sempre é por causa do pecado direto. Muito certo. Pastor, quando alguém provado passa pela provação, não é só ele que sofre. Por vezes, nem sempre, os que estão ao seu redor também sofrem. A gente vê a história do Jó. Jó é provado e os filhos é que morrem. Os seus servos também são mortos. Então, como manter a fé quando tudo parece estar contra? Jó, quando passou por essa circunstância muito dura, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E que no fim dos tempos ele se manifestará. Amém. Até a mulher dele dizendo, olha lá, ainda retens a tua fé e confiança nesse Deus? Amaldiçoa-o e morre. Jó disse, até pareces uma louca a dizer isso. Temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? E o escritor, que se acredita ser Moisés, diz, em todas estas coisas, Jó não pecou contra o Senhor. Ele de cabeça aos pés, todo ele cheio de chagas. Na verdade, ele não tinha chagas, ele era chagas. Todo ele não blasfemou contra Deus. A questão é que Jó era um homem que tinha comunhão com Deus. Amém. Logo no capítulo 1, o escritor diz que Jó sempre buscava a Deus, e não só por ele, mas como um pai que deve ser sacerdote, ele exercia o sacerdócio pelos seus filhos. Ele reunia os seus filhos e ele dizia, talvez na minha ausência os meus filhos terão pecado contra o Criador. Então ele fazia expiação pelos pecados dos seus filhos. E eles tinham culto a Deus. E então o segredo estava nesta comunhão consciente, individual, voluntária, pessoal que Jó tinha com Deus. Jó não ouviu falar de Deus somente. Não apenas leu acerca de Jeová. Ele tinha comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Ele, como diz João nas suas epístolas, ele diz que aquilo que nós vimos e ouvimos e nós tocamos na vida, é disso que vos falamos. Por isso, Pedro depois diz, como é que nós podemos parar de falar daquele com quem nós convivemos? Aleluia. Então, aí é o momento da prova, para ver se eu sou apenas um religioso, um churchgoer, um que vai à igreja, um querente, não um crente, ou se eu tenho comunhão com Deus e Ele está dentro de mim. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua vida e vou cear com ele e ele comigo.
Não estou a falar de um conhecimento intelectual. Estou a falar de uma experiência com Deus. Essa é a diferença, é isso que nos faz suportar a luta, as adversidades, a doença, a falta de dinheiro e todo tipo de problemas. Aleluia. Amém. Pastor fala de uma coisa que eu acho muito importante. Diz que o Jó exercia o sacerdócio sobre a sua família. Isso, o pastor diz que ele orava segundo as escrituras, o que o escritor relata, que ele fazia sacrifício para os seus filhos, pelos seus filhos. Fala-nos agora, pastor, da importância do homem se posicionar dentro da família como sacerdote. Jó abençoava os seus filhos. É importante o pai abençoar os seus filhos? É importantíssimo. E não é só agora que eles já andam na escola ou que... A minha filha mais velha, e a mais nova também, mas a mais velha, eu acabava de ouvir uma mensagem do pastor Mugabe, que era da Igreja Assembleia de Deus das Maotas. Ele já partiu para o Senhor. Já partiu para a glória. Então, em 1992, ele encontrou-me no serviço e ele disse assim: sabe, filho, nós temos que encomendar os nossos filhos a Deus desde o momento em que ainda estão no ventre da mãe. Eu peguei aquilo como um desafio. E logo que a minha esposa disse que estava de bebê, ela às vezes até ficava zangada, chateada, sabe? Bastava ela chegar do serviço. Eu parecia polícia, há muito tempo a polícia chamava miliciano. Parecia um miliciano para sechar. Sechar é vasculhar. Então, quando a minha esposa depois de tomar banho, ela ia descansar, então eu chegava e ficava na barriga da minha esposa e começava a fazer culto com a minha filha. Cantava corinhos da escola dominical. Amém. Dizia passagens bíblicas para ela, orava por ela. E ela, mais tarde, já correspondia. Quando eu começava os louvores, ela começava a bater na barriga da mãe. Chutar. Ela participava do culto. Claro que ela não sabia o que estava acontecendo. Mas foi assim, até ao dia em que ela nasceu. E no dia em que ela nasceu, quando eu soube que, olha, já nasceu o bebê, coitado do meu pastor sofre tanto comigo. Fui buscar, pastor, bebê nasceu, tens que ir comigo ao hospital. Lá o pastor teve que ir comigo para abençoar o bebê, ainda no hospital. Mas nunca deixando de orar pela criança. Bom, ela hoje, uma menina já de 30 anos, né? E louva a Deus por isso. Nós devemos interceder pelos nossos filhos. E de vez em quando eu pego nas duas, vou para o quarto delas, então coloco as mãos sobre as duas meninas e oro por elas, abençoo elas. Eu fico ali de joelhos, colocando as mãos sobre elas, declarando a bênção de Deus sobre as suas vidas. Eu louvo a Deus por isso. Hoje, graças a Deus, elas estudaram mais que o pai, estão a trabalhar, recebem melhor que o pai, estão muito bem na vida, estão melhor que o pai e por isso o pai está muito feliz. Muito feliz. Amém, amém. Pastor, eu queria que o pastor deixasse uma mensagem direcionada a todos os pais, que muitas das vezes nós, os pais, os esposos, se distraem que são os sacerdotes das suas famílias. Uma mensagem como se fosse que o pastor chamasse eles a razão, que os despertasse sobre a responsabilidade que eles têm, que nós temos como esposos, como pais, sobre as nossas famílias. Querido pai, e o que eu gostava de deixar neste Fecast é
os filhos que Deus lhe deu, na verdade, Ele não doou, Ele emprestou. E Ele emprestou com um propósito. Você é responsável de instruir esta criança, estando você mesmo no caminho do Senhor. A Bíblia não diz: instrui o menino acerca do caminho em que deve andar. Não. Diz: instrui o menino no caminho. Você tem que estar naquele caminho. Amém. E instruir, isto é passar o testemunho, é passar o legado, é os filhos olharem para si e encontrarem um certo espelho de Deus. Eles verem Deus na sua vida, através das suas palavras, através do seu amor, do seu cuidado, do seu comportamento. E aquela criança estar no caminho onde você está, e então você ir instruindo a ele. Porque este menino, esta criança, amanhã vai ser um agente ativo na sociedade. E você deve sentir-se feliz e dizer: olha, lancei para a sociedade um vaso valioso. Alguém que, quando está na escola, no serviço, na igreja, na estrada, no lar, traz valores. E você está feliz de dizer: obrigado, Deus, por teres me usado como um canal para veicular, para transmitir, para transferir o que tu tinhas para esta criatura e o fizeste por meu intermédio. Então, esta é a responsabilidade que os pais têm. Nós temos esta responsabilidade. Então, querido pai, tome muito a sério o desafio que Deus lhe dá de ser sacerdote, de ser alguém que ora pela sua família, que cuida da sua família, que investe nela, não apenas dinheiro e oferecer-lhe uma tela de televisão ou de celular para ver game, não, mas que lhe dá valores eternos. Amém. Muitas das vezes ouvimos algumas pessoas, me parece meio comum, alguns homens ficarem relaxados porque a esposa ora mais, a esposa está no ciclo da oração, a esposa é mais ativa. Isso não deve acontecer, pastor. É errado? Ou ele que tem que assumir as regras do jogo? Bem, eu não sei se posso dizer é errado ou é certo. A verdade é que as nossas esposas são um tesouro muito grande que nós temos. E a capacidade que elas têm em várias áreas, nós nem de longe conseguimos chegar perto. As nossas esposas, as nossas irmãs são fantásticas no ministério. A palavra adjutora idônea de que a Bíblia fala, não só no Novo como no Antigo Testamento, em Gênesis 1, 27 e 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e Deus trouxe os animais para Adão dar nomes, e ele deu os nomes, mas, diz Moisés, para o homem não havia uma adjutora que lhe fosse idônea. É aí então onde Deus fez Adão dormir e lá da sua costela tirou as células principais para fazer a mulher.
E deu a esta mulher esta capacidade de ser uma auxiliadora idônea. Este auxiliadora não é aquilo que muitas vezes nós pensamos. Ok, eu sou o engenheiro e aqui está o grande pedreiro e temos aí um ajudante de pedreiro que é para carregar o cimento, juntar ali a areia. Não é esse o termo. Não. Você que pensa que é isso está errado. Não é o que a Bíblia ensina. A palavra ali, no original, pasmem, é uma palavra de onde vem o Eben-Ezer, que é o tal Ebenezer. Ebenezer não é, até aqui nos ajudou o Senhor, como costumamos dizer, não é esse o significado desse termo. A palavra Ebenezer, a primeira parte fala de pedra e refere-se a Deus como o nosso ajudador. Quando diz que o Senhor é o meu auxílio, o meu ajudador, é esse termo que é usado para tal de idônea, que é a nossa esposa. Isto é, a esposa, a mulher, tem um papel de dignidade muito grande na Bíblia. Ela não foi colocada em segundo plano. Ela não foi inventada num dia em que Deus estava aflito e agora o que eu faço? Deixa-me lá inventar uma coisa aí e fez mulher. Não. Deus projetou com um propósito muito bem delineado. Então, nós temos na nossa esposa uma auxiliadora idônea. Isto é, capaz. Ela tem uma capacidade de nos auxiliar que nós nunca devíamos desprezar. Devíamos tirar partido disso, fazer bom uso disso e louvar a Deus por causa dela. Porque a Bíblia diz que quem achou uma esposa achou o favor de Deus. Então, elas são grandes batalhadoras na oração. E a minha esposa, eu não consigo orar como ela. Não consigo. Mas é uma mulher de oração. Então, por isso é que eu disse, não sei se digo que é certo ou errado. Está certo. Muito obrigado, pastor. Agora, acho que, pastor, o papel da sociedade no meio, na aprovação, como amigos, familiares influenciam a nossa fé em momentos de crise. E pode influenciar para o bem ou para o mal, pode falar para os dois lados. Sim, às vezes é para o mal, principalmente quando são pessoas que não trilham a nossa fé. Então, vão ser um fardo, vão ser uma pedra de tropeço, vai ser muito difícil. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Amém. Então, essa família difícil em que alguns de nós se encontram faz parte do plano e do propósito de Deus. Amém. Talvez eu precise, porque não sei porque o homem, infelizmente, só quando ele está em apuros é que ele busca mais a Deus. Então Deus, sabendo que você não há de gostar de orar, não há de querer jejuar, não há de querer buscar muito a Deus, você é muito folgado, então Deus ofereceu uma família assim. Porque aí você vai Senhor, e dizer, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, não fique zangado com Deus. Louve a Deus, porque Ele deu uma oportunidade de você buscá-lo. Porque às vezes, essa família costuma colocar-nos mais de pé diante de Deus do que aquela família, uau,
que toda hora palminhas nas minhas costas, que me dá de tudo, que me dá todo o auxílio. E aí eu fico como o profeta Isaías, que tinha o rei Uzias. O rei Uzias era um rei muito bom, muito. E nessa altura o governo e a igreja estavam indo muito bem. Isaías representava a igreja, ou seja, a comunidade espiritual, a comunidade religiosa. E o rei estava em boas relações com Isaías. Até que o rei Uzias morreu. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, nesse ano, é que eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. Aleluia. E percebeu o chamado de Deus. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías capítulo 6. Muitas vezes isso só é possível quando o bem bom desaparece. Amém. Tinha que morrer o rei Uzias. E às vezes, porque temos aquela esposa maravilhosa, aqueles filhos maravilhosos, aquele patrão maravilhoso, etc. E eu não cresço espiritualmente. A igreja nunca cresceu nos últimos, 100 anos. Acho que ela nunca cresceu. Não estou a dizer crescer em número só. Estou a falar de crescer em estrutura. Como nos 60 anos do PCUS. Conhece o PCUS? Não, Partido Comunista o da Partido União Comunista. Soviética. Isso. A perseguição feroz que a igreja sofreu foi terrível. Eu não sei se Nero matou tanto como esses regimes totalitários que perseguiram a igreja. Mas sabe, a igreja tornou-se robusta, tornou-se um bondeiro, e eles mantiveram a sua fé. Por que estou a falar deste grupo? Eles disseram assim, nos anos, creio que 70 ou 80, eles disseram assim: o comunismo conquistou em 60 anos mais adeptos do que Jesus Cristo em 2000 anos. Foi essa a perversão demoníaca que saiu da boca deles. E Jesus disse: eu vou vos mostrar quem de facto tem mais adeptos. E foi justamente durante esses anos em que a igreja se tornou robusta. E a igreja já passou por muito mais, desde Nero e antes de Nero até hoje. Todos vêm e vão. Mas a igreja de Jesus Cristo, ele disse: eu vou, eu mesmo, edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então a tribulação não nos afasta de Deus, a tribulação firma-nos ainda mais no Senhor quando nós o conhecemos e temos comunhão com Ele. Aleluia. Muito forte, muito forte, muito forte, pastor. Pastor, a provação são momentos difíceis. Pastor aqui falava. E como manter a prática da oração, adoração em esses momentos difíceis? Há momentos na nossa vida em que nós não temos, às vezes, nem capacidade de falar a oração. Ana estava tão angustiada que nem conseguia orar. Mas oração não são palavras apenas. Mesmo sem palavras, nós oramos. E Ana balbuciava a sua oração. Ela ficava ali
a sentir a dor do desprezo e de não ter. Ela só ficava ali a mexer a boca só. Até o marido dizer, essa mulher está louca, ou está bêbada, o que está a acontecer com ela? A oração costuma ser dessa maneira, mesmo não termos capacidade até de falar. Mas dentro do coração, do nosso coração, por causa desta chama ardente da presença de Deus, o nosso espírito ora, o nosso coração ora. Davi disse, a um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Porque Deus disse, eu tenho 2 casas. Aleluia. Eu habito num alto e sublime trono. É a minha primeira habitação. Mas também eu tenho casa 2. No coração contrito e quebrantado. Eu habito naquele coração. Aleluia. Não para ser um espectador e assistir, mas para reconstruir aquele coração. Então, mesmo que você esteja triste, angustiado e já não consegue nem orar, não perca a fé. Não perca a esperança. Pense nele, porque os nossos pensamentos são uma oração. Em 1996, eu estava quase desviado. Já tinha uma carreira de uns 11 anos com o Senhor, mas fui cirandado como trigo, como Jesus disse a Pedro. E eu estava quase a perder a salvação, quase a perder a fé. Eu ficava sentado literalmente, estava sem emprego, tinha estado a trabalhar em 95, em 96 fiquei em casa e eu acabava de ler, tinha lido uns livretos que eram um veneno diabólico que abalaram a minha estrutura de fé. E eu me arrastava para ir à igreja, mas era um corpo presente só. E para não tomar muito tempo, foi um ano inteiro assim. Mas havia lá no fundo alguma coisinha que dizia Deus. Era como se eu usasse essas palavras de Jó. Ainda que me mates, eu vou esperar em ti. E num certo dia, num dos cursos de eletrônica que eu estava a fazer na Rádio Moçambique, de repente, o engenheiro, o meu professor estava a dar a aula e ele começou a falar sobre o espectro eletromagnético. E quando ele começou a falar das mais baixas frequências até as mais elevadas frequências, e cada um daqueles fenômenos, o som, a cor, o áudio, a luz, etc., ultravioleta, infravermelho. Então ele disse, estes são os fenômenos que nós conhecemos. O mais baixo que nós conhecemos é este, nas frequências mais baixas, e o mais alto é este. Mas reconhecemos como cientistas que há frequências mais baixas ali e há outras mais elevadas altas lá. É ali onde na matemática colocamos menos infinito e mais infinito. De repente, meu amado, parece que literalmente o Espírito Santo veio porta dentro da sala de aulas e me tomou. Eu desapareci da aula. Bom, não fisicamente, mas eu fui arrebatado.
Digo arrebatado nos meus sentidos, porque o professor continuou a falar e eu não estava nem a ouvir. O Senhor trouxe um versículo só de Tito, que diz: aquele que habita na luz inacessível, a esse seja a honra e a glória por toda a eternidade. Aleluia. Então o Espírito Santo me disse assim: eu habito na luz inacessível. Eu, Deus, sou o menos infinito e o mais infinito. Vocês conhecem essa luz? Eu transcendo essa luz. Aleluia. Eu fiquei cheio do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas baixinho, mas eu não conseguia conter-me. Eu não via a hora de acabar a aula. Quando o professor, um dia me disse: podem ir. Eu saí, desci as escadas lá da rádio a glorificar a Deus. Amém. Aquelas muitas perguntas que eu tinha, ele não respondeu. Não respondeu. Mas todas elas perderam sentido. Perderam sentido. Deus é real. Amém. Ele é mais real do que este microfone que está a tomar a minha voz aqui. Deus não é uma história que contaram na escola dominical ou na catequese. Deus é uma realidade com quem nós convivemos. É disso que depende a nossa vida com Deus, espiritual, a nossa vitória, que nos traz essa fé para vencer. Qual é a vitória que vence o mundo? É a fé. É a fé. Amém. Pastor, o tempo voa, nosso programa, a conversa estava muito boa, passou rápido. Eu queria dar, pastor, 5 minutos para falar de 2 pontos. O primeiro ponto é as provações contemporâneas dos cristãos da igreja. O pastor falou do grande momento que a igreja passou, a grande provação com o regime comunista. E eu queria que o pastor falasse das provações contemporâneas da igreja e deixasse as últimas considerações nesses 5 minutos que temos. Obrigado. Eu penso que um dos maiores problemas que nós temos hoje é o relativismo, ok? Onde tudo está bem. Tudo depende do teu ponto de vista, da tua opinião. E por causa disso, hoje não se pode condenar, não se pode condenar a ninguém, porque tudo está certo. Depende de como tu olhas para as coisas. Deus é como eu quero. Na verdade, como alguém disse, a injuriar, mas tem razão. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Infelizmente, o homem agora fez Deus à sua imagem e semelhança. Nós queremos o Deus que eu criei, que eu inventei. Eu desenhei um Deus na minha cabeça e eu vivo esse Deus. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é Senhor, é soberano, é autoridade suprema. Ele tem a última palavra. Ele é o Senhor. Não há como eu ter relação com ele se eu não reconheço o seu senhorio, a sua autoridade, o seu domínio sobre mim. Agora, é claro, esse domínio de Deus não é dos totalitários que andam por aí hoje a tornar os países ingovernáveis, onde ele é que é o centro de todas as coisas. Ele é autoridade, mas ele é amor. Ele é Senhor sobre a minha vida, mas não para me escravizar. Ele ama-me, mas a base do seu trono é justiça e amor. Amém. É. Glória a Deus. Então, esse relativismo não vem na Bíblia. Ou ele é que manda, ou eu é que mando. O outro problema que nós temos hoje é eu dizia que é proibido. Hoje tudo é permitido. Tudo é permitido.
A única coisa proibida hoje é proibir. Só é proibido proibir. Já desde pequeno, vê uma criança, está no culto ou na escola, mas na igreja, por exemplo, 2, 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos, e anda ali a fazer pelo templo, vai para aqui, com um mau comportamento. E eu, pai, digo, não, meu filho está a desenvolver, deixa ele coisa nenhuma. Ele tem que aprender desde pequeno a disciplina, a reverência. Claro, não estou a dizer que uma criança de 4 anos é como um homem grande. Não, mas temos que cedo começar a ensinar. Portanto, essa coisa de proibir, não. Há coisas que é para proibir, sim. Senão, eu acho que pior do que... Eu não concordo com uma mão inflexível, uma mão dura. Mas pior do que uma mão dura é uma mão que deixa tudo acontecer. E é por isso que nós estamos a ter como as nações se encontram hoje, porque queremos fazer tudo o que nos apetece. Então nós devemos reconhecer a Deus e submetermos-nos ao seu senhorio, sabendo que Ele é bom. Amém. Muito obrigado, pastor Nelson Pereira. Foi uma grande aula, uma aula de sapiência, de grande ajuda, de grande utilidade para nós. A você, internauta que nos acompanhou através de casa ou na rua, onde estiver, queremos deixar o nosso muito obrigado. Não se esqueça de partilhar esse vídeo com amigos e familiares para que a mensagem de Deus alcance mais almas. Não se esqueça também de subscrever-se ao nosso canal de YouTube, seguir a nossa página do Facebook, Instagram, TikTok e dê um like para que essa mensagem também chegue a mais gente. Muito obrigado, até a próxima. Deus nos abençoe.